Quem é discípulo? Já dizia um grande teólogo que você pode ser reconhecido como um grande seguidor de Jesus. Mas, se você não serve para servi-lo, você nunca será reconhecido como um discípulo. No capítulo 15, no versículo 16 de João, Jesus nos fala: não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que nos escolheu. É interessante nós analisarmos no capítulo que, na época de Jesus, as crianças de 7 até 12 anos, elas estudavam e os primeiros colocados tinham oportunidade de continuar servindo e estudar. Aqueles que não se dedicavam em primeiro lugar, eles simplesmente tinham que voltar para casa e aprender a profissão do pai. Os primeiros dos primeiros, de 12 aos 15 anos, eles conseguiam estudar os profetas maiores e os profetas menores. Os demais, eles voltavam para casa novamente. E aí, aos 17 anos, eles conseguiam escolher o Rabi, o mestre, que tinha uma opinião pessoal sobre a sua própria visão das Escrituras. E aí Jesus simplesmente quebra esse paradigma, escolhendo os discípulos que em nenhum momento foram primeiro lugar. Eles estavam todos trabalhando quando foi convocado. Uma excelente análise de que nós precisamos parar das desculpas de que não somos capacitados, de que não temos técnica suficiente para ser discípulo e seguir Jesus. É interessante no capítulo 6 de João, que ele fala, Jesus em algum momento dá um discurso muito duro, e aí várias pessoas, vários seguidores naquele momento deixam de seguir. Estima-se que até 10 mil seguidores desistiram de Jesus naquele momento. Ele, num discurso muito duro, chega para os 11 discípulos e diz: alguém de vocês quer simplesmente me abandonar? E os discípulos olham para ele e dizem: para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Interessante ainda no capítulo 13 de João, onde Jesus faz um ato bravíssimo. Ele lava os pés de seus discípulos, dizendo e simplesmente gesticulando naquele momento, simbolicamente, dizendo: quem não serve para servir, não serve para ser discípulo. Estudamos aqui nesse contexto, no acampamento, 3 perguntas. Você conhece a Deus, você sabe o que Deus quer e você ama a Deus. Simples perguntas que, nesse momento, contextualizavam 3 funções. Precisamos simplesmente conhecer a Deus, mas não conhecer a Deus de ouvir falar. Precisamos conhecer a Deus como um fã-clube. Citamos aqui o Wesley Safadão. Alguns fã-clubes que simplesmente citam o nome do jato, o creme que ele usa. Precisamos conhecer a Deus profundamente. Precisamos saber o que Deus quer. E saber o que Deus quer está muito bem externalizado no contexto da grande comissão. Precisamos ir e fazer discípulos. E ainda, no terceiro ponto, precisamos amar a Deus. Quando amamos alguém, nós queremos simplesmente agradá-lo. Queremos simplesmente fazer tudo o que Deus nos proporciona. E então precisamos aí agradar a Deus, conhecer a Deus e amar a Deus. Nós só podemos amar a Deus conhecendo a Ele e fazendo o que Ele quer. A proposta então é servir. Se não servirmos a Deus, se não servirmos a Jesus, não conseguimos em nenhum momento ser discípulo. Para ser discípulo, precisamos servir a Cristo. E fazer discípulos é nada mais, nada menos do que amar as pessoas. Podemos simplesmente definir isso como imitar a Jesus Cristo, sendo discípulo dele e servindo. Se nós não servirmos a Cristo, não servimos para ser discípulo. Que nós possamos sempre estar nesse contexto, focado em ser discípulos de Jesus Cristo, imitando a Jesus, servindo o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.